Opa, ó o homem aí, ó. Boa noite. Boa noite. Deixa Chegando eu aí ver. devagar. Só Tá tá virado legal. sua câmera aí, Lucas. Pera Aí você tem aí. que dar um girinho aí. Pera aí. Tá legal assim? Aí, tá me ouvindo bem por aí? Beleza. Não, tá tranquilo. E aí, como que tá? Show de bola. Vamos ir devagarinho aqui, dar um tempinho para a turma entrar por aí. Eu gosto sempre de conectar antes. Beleza. Pontualidade aí com a turma, que sempre está nos acompanhando aí pela rota do Ó, o parceiro embarque. entrou aí, ó. Ah, é? Salve, Pode Turma mandar o aí. E salve aí? aí para a turma. Pode mandar um abraço aí para a turma aí, seus Lucas, Rangel, convidados. quem mais? Quem mais? Só galera boa. Pode ficar à vontade aí, a turma pode ir chegando. Quem ainda não conhece, eu sou o Patrick, faço o intermédio aqui pelo Rota do Embarque. Esse aqui é meu consagrado e convidado Lucas. Está aí Beleza. conosco, convidado para a live de hoje, vai bater um papo conosco sobre, sobre o processo de trainee de ROV. É algo que vocês pediram muito por aqui e a gente foi e buscou, né? Buscou um colega para estar compartilhando. Tá na trajetória aí do offshore também conosco. Então, vocês fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Lucas Rangel, Silvio, outros demais colegas, o William, Fernanda. Manda um salve aí, Lucas, pra galera. Salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória. Acredito que vocês vão gostar de escutar. Conheço o Patrick já faz um tempo e a gente vai desenrolar aí a história aí. Isso aí, isso aí. O Lucas que foi quase meu pupilo, só não foi tanto porque quando eu retornei para o embarque no ROV, né, eu já não conseguia mais te dar tanta Né? atenção como no presencial, né, no antigo serviço, onde nós trabalhamos juntos. Mas o que importa, eu creio que é muito, o que vale muito é essa parte, né, de você estar orientar a pessoa, mesmo que pelo WhatsApp, ali aquela assistência por ligação, qual o caminho deve ser seguido. Eu acho que foi um pouquinho do que a gente conversou bastante, que você conseguiu atingir a sua meta, né? Não, com certeza, né? A gente trabalhava no mesmo lugar junto, né? Foi por intermédio de você que eu conheci o ROV, né? Eu queria trabalhar embarcado, mas não sabia como entrar, né? Aí, Uhum. pô, foi muito. Você no PCM, né? Eu machucado, nem era daquele setor. E a gente trocou uma ideia, né? Entendeu? Então, turma, já deu aqui às 19 horas, sendo pontual com aqueles colegas que já estão aqui. A gente vai fazer aquele bate-papo bem legal. E, assim, o RLV, para quem não conhece, a turma tem muita dúvida, né, Lucas? E nesse bate-papo de hoje, a gente vai tentando tirar esclarecer e sendo de forma mais assertiva possível. Vocês podem ficar à vontade para enviar suas dúvidas. Agradecendo aí mais uma vez a turma que está conosco aí, uma boa noite. Finzinho de ano está por aí, mas a gente não pode parar. Então, para começar nosso bate-papo, né? O RLV, que é o veículo operado remotamente. É uma pena não poder projetar por aqui, mas o bate-papo é válido, depois você também vai poder pesquisar. E, e o ROV, no caso, né, é um veículo operado remotamente. O ROV é responsável pelo equipamento, né, operacional utilizado no leito marinho para fazer as operações subsea. Essas operações são de manutenção, inspeção, construção e montagem e muitas outras, né? E para isso, nós temos o time qualificado em ROV, né? O ROV, assim, não tem uma faculdade, já iniciando aqui o nosso bate-papo já para a área técnica, para essa vertente de direcionamento, ele não tem um treinamento, uma faculdade de ROV, um curso técnico de ROV. Hoje em dia existem treinamentos de trainee de ROV, que também é uma parte para te capacitar ou te levar a um caminho até o piloto de ROV ou operador de ROV, como vocês acharem melhor, e é como o mercado se refere, até mesmo nas vagas, né? Então, assim, e hoje ao bate-papo eu quero trazer ao ponto a seguinte questão. Você com seus pensamentos alinhados, a estratégia montada, você consegue acessar o offshore através do trainee de ROV. É o que nós vamos bater o papo por aqui, né, Lucas?
Ah, com certeza. E nesse bate-papo, antes de entrar no ROV em si, eu queria que você comentasse um pouco mais. Você imaginou entrar pro offshore pelo ROV? Você não conhecia o ROV? Como que foi a sua experiência e como você abriu essa porta de acesso ao offshore através dele? Então, eu posso comentar um pouco sobre uma história? Posso, né? Pode ficar à vontade. E as pessoas que estão nos acompanhando podem ficar à vontade para mandar as perguntas e a gente vai tocando o bate-papo por aqui. Fala galera, meu nome é Lucas Sena, como o amigo falou aqui, vulgo Batata, conhecido aí pela bacia. Eu tenho 28 anos, tenho dois filhos e sou formado pelo IFES, em técnica de automação industrial. E por acaso fiquei sabendo que você estudou também lá, né? No Campo Serra, né? Eu fiz lá também, eu fiz automação industrial lá também. Quem falou comigo foi o Rodrigo, cara. Rodrigo Rosa. Eu falei, caralho, Ah, legal. estudou com ele, estudou comigo. Eu falei, puta que pariu. Mundo pequeno, né? Então fala, galera. E aí, que acontece? Eu não consegui oportunidade na área industrial de começo. Então eu tive que trabalhar de ajudante de mecânico. É uma experiência que eu carreguei ao longo da vida. Meu pai me ensinou a trabalhar. E minha porta de entrada foi ajudante mecânico na empresa legal aqui do Espírito Santo. E eu almejava conseguir algo acima da minha vida, que era embarcar. Mas era difícil, era complicado. Pego a crise, depois a crise também. Logo o Covid, cara, ficou muito difícil, né? E foi daí então que eu dei um passo atrás, onde eu trabalhava, e fui trabalhar numa fábrica onde eu conheci o Patrick, entrei de estagiário lá, ganhando um salário reduzido, bem reduzido, e fui contratado como eletromecânico, e daí eu comecei a trabalhar. Patrick entrou na empresa que eu trabalhava, acho que uns 4 meses depois que eu, 4, 5 meses, né, Patrick? É, por aí, por aí. E eu Por lembro que aí, foi né? até o momento, turma, que coisa que acontece no offshore. Essa empresa é uma empresa de cerâmica aqui do estado do Espírito Santo, né? Então, a minha esposa havia passado por um processo de aborto espontâneo e eu tive que dar um suporte em terra. E assim, naquele momento estava inviável e por um momento eu tive ali dando esse suporte. Mas logo depois que a situação normalizou, eu voltei a embarcar, né? Então, Sim, nessa lida e constante contato, né? É aquilo, né? O Lucas deixou muito inflamada essa vontade de querer embarcar. E eu quero trazer ao ponto essa questão da constância, Tony. Às vezes você está tentando, está batendo na tecla, mas uma hora a porta vai abrir. E os persistência, pro... né, Patrick? persistência. E quanto à qualificação para o ROV, você vê, o Lucas é técnico de automação, eu tenho técnico de automação, técnico em mecânica, tenho a engenharia também, mas isso não é um a mais, não é um plus. Você tendo cursos técnicos na área industrial propriamente dito, técnico em mecânica, elétrica, eletrotécnica, mecatrônica, automação industrial, você está apto para participar do processo seletivo, não é isso, Lucas? É justo, né? E voltando, né, ao princípio da história, eu conheci o Patrick e eu sofri um acidente na fábrica, o Patrick está ciente, eu perdi a falange do meu dedo, foi um momento muito complicado para mim, que eu não queria trabalhar mais distante da minha família, que a escala era muito ruim. E daí que me jogaram de escanteio naquela época, não sei se você lembra, e, e eu fiquei na sala que ele trabalhava, que era a sala de controle de manutenção, né, Patrick? Isso, isso. E conversando com ele, surgiu esse assunto, cara, que foi muito de Deus, né? Eu não conhecia o ROV, nunca tinha falado, mas eu tinha vontade de estar no offshore. E, e para eu estar no offshore, eu precisava entrar como trainee. Como tarifeiro, de alguma forma. Eu queria estar no offshore. Isso é importante. Às vezes a gente fica galgando algumas vagas e deixa de ver outras, né, Patrick?
Tem que mentalizar assim, a busca por uma vaga, você tem que ter a estratégia correta. Muito da mentoria do que eu faço aqui, da assessoria que eu tenho prestado hoje, é essa questão. Às vezes a pessoa vem talvez muito qualificado ou minimamente qualificado e quer abrir várias vertentes, várias portas. É importante, assim, ter em mente o que você quer buscar para a gente agir com estratégia para buscar a vaga que você almeja. Um currículo que você monta para a área de ROV, para trainee de ROV, assistente de ROV, assistente de CRD, por exemplo, que a gente vai comentar mais à frente, é diferente de qualquer outro curso desse que você pode acessar a porta de trainee. Para técnica mecânica, para técnica de automação, técnica mecatrônica. Então, por isso que vai muito da estratégia. Da estratégia correta para você conseguir acessar, e foi algo assim. Creio que você desse seu depoimento que foi sem QI, né, Lucas? Eu creio que você... Foi. Como é que foi assim, um processo seletivo? Conta para a turma aí, aquele pessoal que está acompanhando, que às vezes está aquele sentimento que não chega ou que está demorando demais. Como é que foi o seu processo seletivo? Um apontamento geral assim dele. Cara, foi demorado. Foi demorado. Entendeu? Foi muita persistência. O que acontece? Foi em 21, né, que aconteceu isso, e logo 21 tinha voltado, não me engano, as contratações, né, depois da pós-pandemia. Foi até que você voltou para a Oceânica, não foi? Foi isso, né? Isso, exato, exato. E aí eu entrei num processo da Subsea, né? Uhum. Cara, e muitas pessoas estavam inscritas naquele Concorrendo processo. ali, né? Pleiteando ali as vagas. A papo de 10 mil pessoas, cara. Tava muito concorrido na época, pelo GUP. Então eu fiz a minha inscrição e por lá e deixei correr, né? Fiz outras também, fiz a DOF, fiz a Oceânica. Uhum. Mas eu queria estar no offshore. E o processo seletivo como um todo, você teve provas, né? Eu acho português, matemática, conhecimento específico. Justo, Como é que justo, foi? justo. A abrangência dessa parte aí para o pessoal. Cara, lá era 3 blocos, né, de prova, né? Na Subsea. Era prova de lógica, português e inglês, entendeu? Essas provas eram eliminatórias, né? Entendeu? Se você tirasse abaixo o valor, você nem passava para a dinâmica de grupos, né? Certo, certo. Então, assim, tem essa parte também, né? Tem esse extremo também. Além de você ser selecionado para participar, para estar apto a participar do processo, você tem que passar por toda a parte da prova, né? As provas qualificatórias e classificatórias. Você tem que passar pela dinâmica de grupo, todo o processo seletivo que vai muito mais do que somente entregar um currículo, né? Cara, é justo. Às vezes E tem a parte técnica também. No seu processo seletivo, que no caso ele acabou não comentando, mas o Lucas atua na Subsea 7 e você pôde escolher qual matéria técnica você ia prestar a prova ou caiu tanto elétrica e mecânica? Ficou mudo aí. Tá mudo ainda? Aí, agora sim, voltou. Beleza. Esse é um ponto importante para a gente falar. Como a minha disciplina que eu fiz foi automação industrial, meu curso, e eu fiz outro curso técnico também de elétrica, eu escolhi a elétrica fazer, entendeu? Algumas pessoas que é eletromecânica escolheram mecânica para fazer ali a prova, né? Escolher o que tem mais aptidão, né, Tom? Porque quando você vai fazer a parte da prova, você seleciona, né? No meu caso, por exemplo, só para deixar claro, tem que tomar cuidado. Quando você vai prestar o processo seletivo, muitas das empresas têm essa opção de você fazer a escolha entre a mecânica e entre a elétrica. Porém, quando eu prestei a prova, por exemplo, eu entrei pelo processo de trainee da DOF. Ele não caiu, ele não deu opção de escolha. Eu tive português, tive inglês e tive a parte técnica, que foi tanto mecânica
quanto elétrica. Sim. Tem a parte... É uma balança, né? Quando você abre o leque e estuda de forma generalista, quando vem um processo de forma generalista, que você não tem opção de escolha, vem matéria tanto elétrica, automação e mecânica, a cobrança é um pouco menor, vamos dizer assim, a carga é um pouco menor. Porque não tem como se avançar tanto dentro de uma disciplina, onde a pessoa é mecânica, por exemplo, e avançar muito na elétrica, ou ao contrário também. Justo. Então, aí o interessante, como a gente não sabe qual o processo de trainee de ROV que vai abrir no próximo ano, por exemplo, até o semestre de 2026, com certeza vai ter aberto, porque você vê pelos projetos que têm ocorrido, pelas vagas que têm aparecido. Se você botar no LinkedIn hoje, vaga, se botar ROV e mandar buscar, vai ter vaga na Fulgro, vai ter vaga na Oceânica, vai ter vaga Sub-C7, entendeu? E eu fiz questão na Ocean Pact também. E eu fiz questão até de pesquisar aqui. Eu fiz até questão de pesquisar. E vaga assim para todos os níveis. Piloto, supervisor, coordenador. Então, assim, é algo que vai pedir muito da nossa dedicação. E às vezes você pode estar preocupado assim, poxa, a matéria, o inglês, a matéria técnica, o português, até que não é tanto meu receio, mas e o inglês? Então, o inglês, você tem que ter ao menos uma condição de entendimento do texto para você responder a prova, né? E não sei como é que você foi, Lucas, apesar de não ser... Eu, por exemplo, eu não tenho fluência em inglês, já trabalhei em embarcações da Perenco com pessoas da França, por exemplo, na própria IKM trabalhei com colegas da Noruega, e assim, tentar se virar e se fazer entendido. Não sei como é que foi para você a prova, e se foi a parte mais difícil, se foi o inglês ou não, queria que você comentasse para gente. O inglês é mandatório, né? É um diferencial, na verdade. E hoje eu falo com meus filhos, né? Falo com minha esposa que o inglês, cara, é a porta de entrada para qualquer coisa. Exato. E eu entendia, né? Pouco que eu entendia, eu consegui fazer a prova ali e consegui uma nota mediana. Mas hoje eu estudo bastante porque me faz falta. Me faz falta a ponto de precisar de conversar com a liderança da onde eu trabalho e não conseguir entender, ou às vezes pedir para algum colega falar por mim. Entendeu? Ou o próprio manual, né, Lucas? O próprio manual da ROV, por exemplo. O próprio manual, cara, tudo em inglês, cara. Tudo em inglês. Isso é importante. Mas o ponto que eu quero frisar é a comunicação, porque às vezes numa operação você precisa se comunicar com uma pessoa trabalhando numa sonda de perfuração, né? Então você lidar direto com o cliente, e o cliente é uma empresa americana, então você tem que lidar direto com clientes que são nativos americanos, né? E aí esse é um ponto muito complicado, cara. A gente entende pouco, né? Eu entendo mais do que falo, né? E aí o que eu não consigo, eu peço ajuda. Tem um amigo, deve estar escutando aí, tá vendo uma live. Luiz Pena, ele é fera no inglês, ele estuda, se dedica. Eu não faço bom. Ele, me dedico menos, mas é muito importante, galera, inglês. Vou te falar aí que quando você começa a trabalhar, não tem como fugir, não tem. E eu não sei se aconteceu com você também, Lucas, igual eu já me senti muitas vezes mal por não ter entendido, né, cara? Isso é muito ruim. Às vezes você se sente ruim, nada, cara. Poxa, tô ali, atendo bem, faço as coisas, performo bem, mas chega no inglês. Então, não tem jeito, tem que evoluir. Talvez a gente esteja atrasado, outros demais colegas. Você que tem inglês, você já está com diferencial nas mãos, então, com aquela dedicação, aquele complemento, eu creio que vai surtir efeito, vai dar muito resultado e tem que ir para cima. Vamos responder a pergunta aqui. Vocês podem também deixar perguntas, tá, Tom? Pode ficar à vontade aí, ó. Fernando, ó. Nas provas de elétrica e mecânica, a cobrança é mediana ou a cobrança é mais específica? Então, Fernanda, foi como eu falei. Tem algumas instituições, né, companhias, você escolhe entre fazer a prova prestando para a parte elétrica ou para a parte mecânica. Outras instituições não, você faz o processo seletivo
tem as matérias comuns, como todas elas, português e inglês, e não é a opção escolher elétrica ou mecânica, tem as duas. E quando você tem as duas, ela vai mesmo de forma muito mediana. Eu achei bem tranquilo, não sei como é que foi para o Lucas. Na minha parte, por exemplo, na eletricidade ali, cai circuitos elétricos, cai primeira lei de Ohm, potência, lei de Kirchhoff. Ela vai mais tranquila, ela não entra a ponto de correção de fator de potência, ligação triângulo-estrela, esses pontos mais de maior dificuldade. Uma questão mais tranquila sobre sensor, um diodo, por exemplo, na parte de eletrônica básica ali. É verdade. E na mecânica, se eu fosse. Isso, ampliador operacional. Piop é Isso, mas nada assim, então, de amedrontar cada um de vocês está aqui. Pelo contrário. A prova da DOF eu fiz ela é uma prova bem difícil, né, cara? Na verdade, assim, como cai elétrica e mecânica, eu me saí bem, tanto assim, eu fui aprovado, parece ser óbvio, né? Pô, você passou, lógico que você foi bem, mas assim, caiu o circuito hidráulico para você detectar ali nas provas qual eram os elementos que estavam ali. Aí tinha um filtro, solenoide, tinha desenho de cilindro para falar se era de sincronização ou duplação. Isso daí para você tava bem fresco, né? Tava mais fresco, eu na mecânica, apesar de ter estudado automação muito tempo atrás, eu não passei aperto, tive êxito lá na prova e consegui avançar. Então, assim, é aquele estudo, eu digo assim, não é comprar curso, fazer, é no próprio YouTube ali, você rever suas matérias, os conceitos básicos ali. Você que está saindo do curso técnico, você tá também bem ranqueado, não tem uma escolha assim, eu acabei de sair, o amigo está com 10 anos de experiência na área industrial. Gente, não tem a ver. Quando você entra lá é uma outra situação. O ROV... Quero colocar depois Pode falá-lo. Só respondendo a Fernanda. Mas as provas são discursivas de fazer o cálculo ou só assinalar a alternativa? No meu caso, foram de assinalar a alternativa, do Lucas também, então a maioria eu acho que pratica dessa forma, né? Pratica dessa forma, até mesmo porque os processos tem tido muitas pessoas, o da Fugro, o Alex Beck, se vocês não seguem, pode seguir aí também, o Alex Beck do ROV lá da Fugro, ele comenta nas publicações, nas postagens, muita gente para poder participando dos processos seletivos, né? Até para dar celeridade na hora de dar o resultado final, de avançar com o processo, né? E assim, turma, e tem um ponto para ficar de olho. Eu, por exemplo, quando fiz meu treinamento na DOF, foi no carnaval, cara. Foi algo assim inimaginável. Você está no carnaval e o processo avançar em pleno carnaval e entrar já para a turma de trainee, já contratado e tudo mais. Então fica de olho, assim, aqui no Rota do Embarque. Eu tenho trazido atualizações diversas, não só da área da ROV, outras oportunidades também. Há pouco tempo a gente trouxe a oportunidade de técnico de operações subsea, que é uma parte de suporte ao ROV, que o ROV, quando lança esses equipamentos no leito marinho, esses equipamentos têm que estar ajustados, e muitos desses equipamentos são da SLB, da One Subsea, da Cameron. Então, assim, fique de olho que muito provavelmente ainda no primeiro semestre de 2026 teremos processo de treininho aberto aí, com certeza. Pode complementar aí. Esse ano de 2026, né, tem muita coisa para acontecer, na verdade, né? Várias unidades estão chegando na bacia, né, no Brasil. Sim. Várias plataformas de produção, né? Então, precisa de mais pessoas, né, Patrick? Com certeza, com certeza. Muitos projetos aí, tanto na parte... E trazendo uma parte mais da visão do ROV em si, Lucas. Você quer contar um pouco para a turma aí, que está curioso, assim, mas eles estão falando da ROV, mas eu ainda não mentalizei. Turma, apesar de ser muito bem difícil, né? Eu tenho aqui para mim que eu tenho os materiais de ROV aqui, mas é difícil de... Vocês têm que... Vocês podem pesquisar no YouTube, é bem legal. Para matar a curiosidade, se vocês não pesquisaram ainda, tem muitas empresas aí no ramo, a DOF,
IKM, Fulgro, Continental, Subcia 7, Oceaneering, Ocean Pact, Helix Solutions. É verdade, a Helix também. Conta um pouco aí para a turma, Lucas, como é que foi seu processo após a parte do processo seletivo, após a prova em si, né? Tem todo o processo comum, né? De psicotécnico, exames médicos. Conta aí depois como é que foi, assim, quando você caiu a ficha, que assim, cara, eu tô dentro da empresa, eu tô no offshore, eu entrei com o pé direito, eu dei o passo que eu sonhava e tanto busquei, tanto almejava. Cara, eu vou falar que é difícil até não se emocionar. Na época eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava e eu tinha feito a dinâmica um mês antes do meu filho nascer, meu filho mais novo. E aí eu pensei, porra, eu tô dentro agora e eu pensei que tinha 30 pessoas para 30 vagas, só que eu não sabia que tinha várias turmas, né? E aí eu acabei ficando de suplente ali, né? Eu falei, cara, não era pra ser, fiquei muito mal na época. E passou-se ali 3 meses, 4 meses, eu saí da empresa que eu trabalhava, pedi conta, pedi tudo que eu tinha, né? Com meu filho pô, recém-nascido. E daí eu comecei a estudar para um concurso que era da Petrobras. E em fevereiro eu lembro que eu tinha desligado todas as redes sociais, estava focado estudando ali. E chegou um e-mail para mim. Você está no processo da seleção ainda? Você quer participar? Aí, tipo, eu fiquei, não é possível. Nem acreditou, né? Nem acreditou. Nem acreditei. Saí, fiz o exame, né? Admissional. Ah, detalhe, foi no carnaval também, galera. Mas naquela época eu não queria saber de nada, só queria estar fichado novamente, né? Numa empresa legal que dá um plano de saúde. E aí rolou o processo. Se eu não me engano, você lembra qual foi o último dia, qual foi o dia da prova da Petrobras? Acho que foi em maio, né? Rapaz, eu sei que eu fui aprovado dessa prova, mas eu nem lembro a data. Eu tô ali no Sim. finalzinho, vamos ver o que que vai acontecer, É, mas... cara, Mas, eu lembro que foi domingo a prova. No sim, sábado, sim. no sábado chegou a carta de confirmação, falando ali que eu estava contratado. Que eu Ah, sou muito carta proposta, né? Chega a carta proposta, né? sábado e a prova foi no domingo. Tipo assim, eu vi que era a confirmação. Realmente era como estar na Sub-7. É, Pessoal, vocês que estão acompanhando por aí, vejam que não tem data, não tem hora para acontecer. Eu já sábado, recebi 4 horas da proposta tarde. de sábado, 4 horas da tarde, domingo. Eu já recebi proposta de ROV dia de semana, 23h30 da noite. Você acha que é fake news, você não acredita. Só que assim, o mercado óleo e gás não para, é 24 horas. Quando se ganha quando a empresa ganha um pleito no mercado, vai para o mercado e ganha, quando sai o resultado, ela tem que começar a movimentar para poder conquistar, montar seu efetivo que vai atuar, né? Então, assim, não tem jeito. E, e como é que foi? Porque depois do processo de trainee, você é admitido, e como é que foi a sua integração? Como é que foi essa parte que você fez? Você fez a parte teórica, foi para um simulador, depois você embarcou. Dá uma dimensão bem legal para essa galera que está, creio eu, que muito curiosa, quer realmente saber, porque assim, todo mundo que está acompanhando aí, cara, a sede da turma é para embarcar e conseguir a tão sonhada e almejada vaga na ROV também. Então, a partir então da carta, aí eu já era uma pessoa da empresa, já era um funcionário da empresa, e daí partiu os cursos, né? A indução. Pô, bem legal, cara. Porra, eu nunca tinha nada parecido passado por isso. A Subsea 7 mesmo, cara, é uma empresa pô, fora do comum, eu amo ela de coração. E, e aí teve a parte de indução, a galera que tava comigo, o Lucas, ele era da minha turma também. Minha turma Legal, foi legal. de 23 pessoas, cara, uma turma grande, entendeu? Uhum. A gente fez toda a indução, todo o processo da empresa, né? De política da empresa.
depois disso, foi feito alguns cursos, né? Que a empresa, legal falar que ela custeia com todos os cursos, pelo menos a empresa que eu trabalho. Todo o processo logístico, né? Logística, e também cursos, né, Patrick? NR é Aham. importante. CBSP e T-Hilt você já tinha, Lucas? Só uma dúvida aí para a turma já. Então, eu tinha o Hilt, né? O antigo Hilt, e o CBSP, que foi até através de você, conversando com você, que você não faz o Aham, aham. CBSP e o Hilt, né? Eu tinha feito ele, e só que não valia mais, né? Porque hoje é o T-Hilt, na época já estava trocando pro T-Hilt já. Aham. Então, muita coisa foi aproveitado nos meus cursos, né? Certo, certo. Então 10. fica esse ponto para a turma, né? Então veja assim, quando a empresa ela vai te recrutar, ela vai te contratar, ela vai te capacitar, né, Lucas? Ainda mais num processo de trainee, né? Não tem como. Justamente, É. cara. Ali Mas o você pessoal. é um estagiário, teoricamente, né, cara? Sim, Porque sim. é um nome bonito pro estagiário, na verdade, né? Porque Isso, isso. verdade, cara. Ainda mais na RLV, Patrick. É louvável a gente falar aqui que é uma coisa que a gente nunca viu, cara. Entendeu? Você pode ser a Exato. pessoa mais experiente possível, igual eu. Tinha uma experiência sólida de fábrica já. Tinha mais de 5 anos, né, Patrick? E é diferente, né? É outra coisa, né? É muito diferente, cara. É muito diferente. E assim, você fez o simulador antes de embarcar ou não? Não cheguei a fazer, não. Eu ia fazer. Eu ia pagar do meu bolso Foi a pra fazer. Vera, né? Foi a Vera. Ah, não, O que que é desculpa. com... Desculpa. Eu ia fazer antes de entrar na empresa. Entendeu? Entendi. Eu O que fiz o. que acontece, turma? Só para dar uma explanada para vocês que estão nos acompanhando por aqui, o ROV, em suma, ele pode ser utilizado para. Eu já comentei no início da fala, não quero ser repetitivo, mas só para abranger um pouco mais e de uma forma geral contextualizar. Quando você entra, tudo é muito vago, tudo é muito novo para você, tudo é uma imagem que você vai criando na mente, você vai estudando lá, mas você nunca viu, poxa, um robô dentro da água. É meio que inimaginável, vamos dizer assim. O ROV é um veículo operado remotamente. Da maioria deles, de forma generalista, ele desce até 3 mil metros de profundidade ao leito marinho para realizar suas operações. De forma assim, generalista, ele é composto por um sistema hidráulico, sistema elétrico e fibra ótica. E através do seu motor, placas eletrônicas, garrafas eletrônicas, eles vão ter todos os seus comandos para serem, vamos dizer assim, transmitido lá do topside, de cima da sua unidade, pode ser navio, plataforma, por exemplo, ele está no navio sonda ou na plataforma, para fazer todos os comandos lá embaixo. Que comandos são esses? Para você mover o ROV, para você navegar, para você descer, para você subir, para ir para a lateral, para girar o veículo. Mexer o E braço aí, antes, né? mexer o braço também, o manipulador. Você tem um braço manipulador. Muita gente pergunta, você veste uma luva e faz um movimento. Você tem, na maioria das vezes, os veículos ou tem um braço Rigmaster de 5 funções e o outro braço de 7 funções. Aí ele pode ser o Kona ou o T4 e na esquerda ali o Rigmaster, mas isso tem suas particularidades. Cada De veículo para contrato veículo, né? pede, cada veículo tem a sua particularidade, cada contrato tem a sua realidade. E vale ressaltar também que esses veículos são equipados com as câmeras para ter a imagem, né? Afinal, um dos principais serviços do ROV é vender imagem. Por isso, quando É você o está. principal, na verdade, né, Patrick? É o principal. Quando você está lá navegando, que você tem uma imagem toda balançando assim, o pessoal já. Pô, trainee, não pode balançar, hein? Vai dar enjoo lá no cara que está assistindo a operação. Então, assim, é pura realidade, é um negócio que parece assim. O pessoal às vezes tem aquela sensação de joystick, de jogo, de videogame, mas é super sério. É algo assim que a fiscalização bate em cima mesmo, ainda mais contratos Petrobras, que são, o nível de exigência é altíssimo. Você tem conformidade legal e regulamentos padrão para serem cumpridos. E ali você vai desenvolvendo. Outra parte que é interessante citar, gente, apesar de ter escrito nas vagas piloto de ROV ou operador de ROV,
você não só opera o equipamento ou não só dá manutenção no equipamento. Você atua nas duas frentes, tanto para operar, tanto para fazer a manutenção. Ah, eu tô lá no deck, vou lançar o ROV. Tá, um colega seu vai estar lá na Controvan, lá na sala de controle, você vai lançar o ROV, depois que lançou o ROV, chegou na profundidade de trabalho, você vai subir e vai lá trabalhar com o seu colega na cadeirinha. Geralmente, a equipe é composta de 3 pessoas, podendo ser até 4 por ROV. Um supervisor, 2 pilotos e um trainee quando tem. Se não, é os 2 pilotos ali, o piloto e copiloto. Um piloto fica na operação, ali no comando, vamos dizer assim, de navegabilidade do ROV, e o outro piloto fica ali no manuseio e manipulação do braço, onde serão executadas todas as funções que tiverem de fazer. Seja para pegar uma ferramenta, para cortar, para passar uma cinta, para você tocar no equipamento, para você pegar uma chave manual, para torquear, destorquear. Um ajuste. E tudo, câmera. um ajuste de câmera, uma foto que as pessoas pedem, o técnico de operações pedem todos os dias. E assim, é um mundo, logicamente, se eu posso ter todo o tempo do mundo, não vamos conseguir transmitir tudo aqui, mas nas operações você tem um técnico de operação. Ele que vai cantar, vamos dizer assim, entre aspas, toda a ordem de serviço que você tem ali para fazer. Ó, nós vamos até 2000 de profundidade. Chega lá, nós vamos detectar a NM tal. Ó, chega lá, nós vamos tirar uma fixa em cima da NM, que é no localizador, para aparecer lá no line-up da embarcação, lá no Navipack. Não sei se vocês utilizam o Navipack, né? Muito provável. Mas são todos itens que você vai... Como é que é, Lucas? É uma tela de navegação, né? A gente usa isso. Mas tem que ter, né? Sim. Instrumentos funcionar, né? É importante, né? Isso, para você saber a sua localização, altimetria, profundidade, seu heading, para onde você está olhando, né? Isso é importante, a parte de instrumentos. E assim, Tom, é uma responsabilidade grandiosa, mas é um desafio assim, que vocês vão gostar, com certeza. Eu creio que tem colegas aqui que vão ser aprovados em processos seletivos nesse próximo ano. É muita coisa boa, é um mundo novo que vocês vão conhecer, e eu creio que vale muito a pena. A remuneração, particularmente, eu não sou de esconder ou de inventar. Um processo de trainee hoje deve iniciar nos R$5.000. Por aí, um trainee de ROV, R$5.000 a R$6.000 por ali, nessa faixa, fora os outros benefícios que tem. Cada empresa... Né? Isso, não é só salário. Aí você tem um treinamento que você faz fora de hora, o trabalho em regime noturno, você tem plano de saúde, algumas delas você tem participação nos lucros. E isso é como trainee, Tom, isso é como trainee. Hoje um piloto aí com 1 ano, ele vai a piloto, né? Piloto 1, que seria o júnior, vamos supor, né? Que separa trainee, piloto júnior, piloto pleno, piloto sênior. Hoje um piloto júnior aí deve ganhar talvez até uns R$7.000. Por aí, Patrick. Por aí, né? Depende da companhia. Então. E aqui eu vou... Depois você vai comentar mais, Lucas. Vamos responder algumas perguntas aqui. Ó. Tem o Henrique. Ó. O Henrique Stella te perguntou: qual a melhor maneira de acompanhar os processos seletivos? Pelo LinkedIn? Henrique, muito boa pergunta. Pelo LinkedIn. A Tecnip lançou tem 2 meses atrás. De todas essas empresas. O importante é o quê? Acompanhar, seguir não só a empresa, mas também os recrutadores, as pessoas daquele setor ali. Isso é muito importante. Sem deixar o mexão passar batida aqui no Rota do Embarque também. Muito provável, cheguei no offshore pelo ROV, muito provável que você vai ver por aqui nas minhas postagens. Não posso deixar de falar. Estou sempre de olho por aqui também. Eu tenho um grupo no WhatsApp, depois eu vou deixar nos stories aqui do Rota, para vocês acompanharem. Eu sempre tenho postado por lá, não só essas vagas do ROV, mas também outras vagas. Mas com certeza você, estando ligado aí, antenado e acompanhando essas empresas, você vai ficar sabendo com certeza. Mandar um salve aqui, Arte Segura Brasil, tamo junto.
Um abraço. Respeito máximo aí, Arte Segura Brasil, o colega Carlinhos aí. Gente boa Tá na demais. missão aí, gente boa. Lirimar Subtil, vale a pena estudar e se qualificar? A margem equatorial é o novo pré-sal e já é uma realidade? Vale a pena estudar e se qualificar? Essa é a primeira e a mais direta, sempre vale, seja para qualquer ramo de atuação, onshore, offshore, na engenharia, em qualquer outra área e qualquer setor de atuação. Meu pai Sempre é fala válido. que Conhecimento oportunidade, nunca é demais, né? e oportunidade não tem rabo nem cabelo, né, cara? Passou, já era, cara. Tem que Já saber. era, isso aí. Cavalo passou selado, meu amigo, não pode perder. Pode. E a margem equatorial é o novo pré-sal? Já é uma realidade? Com certeza, já teve aprovação, os estudos Tá com a sonda lá, hein? avançando. Hã? A gente tá com a sonda lá. Tá com a sonda lá, né? É. Então assim, e também tem a bacia de Pelotas, postei até nos meus stories aí, 10 Com postos para serem certeza. interligados, operação pela Shell 2028, tem que ficar ligado. Enquanto o foco está na margem equatorial, todo mundo daquele reboliço pergunta um monte de coisa, a bacia de Pelotas vem avançando aí a passos meio que curtos, mas está em constância de avanço ali. Além do curso técnico e os cursos de segurança para embarque, tem algum outro curso que é considerado um diferencial para as vagas de ROV? Eu citaria o NR10 40 horas. Importante. Além do registro, o CFT, né? O registro CFT, né? Que é o Conselho Federal dos Técnicos. Isso é importante. Então, assim, a base é essa, ó, curso técnico, registro no CFT, NR10 40 horas, se você tiver, já é um app. Alguma certificação de inglês, caso você tenha algum certificado de proficiência em inglês, também já é um diferencial. E se puder, CBSP e Terrilt, é um match perfeito. Você chegar com um colaborador novo para sua empresa, com todos os treinamentos em dia, isso aí é uma situação perfeita. Você tecnicamente qualificado, aprovado no processo, e esses treinamentos em dias é uma condição em dia é a condição perfeita para você avançar no processo. Patrick, o registro, né, de técnico é importante, cara. Eu conheço Isso. amigos que perderam a oportunidade por conta do registro. Porque na hora que você sendo contratado, você precisa entregar a carteirinha, o registro que seja. Às vezes a companhia não pode esperar, porque você não consegue fazer o embarque sem o registro. Hoje é obrigatório. Exatamente. Então aí, cara, você perdeu. Eu já tinha o meu já. O meu, eu confesso que ele não estava, como posso falar, regularizado. Na hora, eu dei um jeito, me apertei, paguei tudo que tinha que pagar. Sim, sim. E aí eu consegui pegar o registro. E justamente eu preciso pagar esse ano novamente, porque sem ele eu não consigo embarcar. É a renovação, exatamente. Galera, me dá só um Pode minuto. falar aí, Lucas. Eu vou pegar, eu tenho uma miniatura do RLV, vou trazer para vocês. Segura aí. Top. Enquanto isso, eu vou respondendo por aqui. O Guilherme perguntou: ter algum dos cursos obrigatórios para embarque se torna um diferencial na hora do processo seletivo de trainee ou não influencia tanto? Eu acho que eu respondi na resposta na questionamento anterior, né? Não vou, como dizer, chover no molhado, né? Só um ponto de atenção: você botou ali o RILT. O RILT não é aceito mais, é o TRILT, né? O que é validado pelo sistema Petrobras e demais empresas é o TRILT. Então tem que ficar ligado nisso aí. E talvez eu fale assim, eu já tenho todas essas qualificações, estou avançando bem, estou evoluindo, estou estudando para o processo. Se tivesse um ponto que eu falaria, se você pudesse fazer, ou ter a oportunidade de fazer, ou estudar um pouquinho mais, é fibra ótica. Fibra ótica, assim, é essencial para a ROV. Você respira fibra ótica quando está na ROV. Esse é um ponto, assim, que você citaria como um diferencial na parte técnica, né? Fernanda perguntou: os processos de trainee têm duração de quanto tempo? E depois tem a chance de contratar? Fernanda, na verdade, assim, duração do processo de trainee vai de empresa para empresa. Vamos falar assim, em relação à formação, a formação que eu quero dizer é o seguinte: entre você ser admitida e você concluir a formação onshore, pode demorar aí de 5 a 15 dias, vamos dizer assim. Em uma semana você vai ter o introdutório do ROV, como funciona, porque cada empresa trabalha com ROV diferente. Simulador, Tem, né?
tem instituição que tem seu próprio ROV, por exemplo. A DOF, por exemplo, e a Tecnip usa o Triton. A Oceânica usa o HD e o HD da Chile Robotics. Cada empresa usa um ROV. Hã? A Oceânica também usa SMD também. Também tem SMD, também tem o Triton, aí já é uma linha maior, tá com uma linha bem variada por lá. Então, assim, como que acontece? Você tem um instrutor, cada uma dessas instituições, companhias tem seu instrutor. Esse instrutor ele vai ser responsável pela formação daquele time. Na parte teórica, ao final de todo aquele processo, você tem uma prova avaliativa e geralmente a cada um dos seus dias você tem um relatório a ser enviado a ser feito. Isso vale tanto para o processo interno quanto você estiver passando seus dias a bordo. É muito chamado de daily report, também conhecido como reporte diário, relatório diário. Desculpa. Não sei se o Lucas teve essa parte aí, né, Lucas? Você teve um relatório diário quando você embarcou para fazer ou não? Foi um acompanhamento mais com a supervisão de bordo? Então, é um acompanhamento pela supervisão de bordo, né? Tinha uma avaliação, né? De embarque, de evolução do piloto, né? E justamente para você ir a piloto 1, né? Você precisava, né? Não sei como que tá hoje. De Um checklist que você tem que ter cumprido ali, né? Pronto, né? Olha, Lucas está pronto para ser piloto 1, né? Então, toda avaliação era do supervisor, né? Até porque em sonda a equipe é reduzida, né? Sim, a equipe é bem menor, né? É menor. Então, assim, Fernando, continuando a sua resposta, né? Aí depois que você passou por esse processo de estudo teórico na base da empresa, o meu foi de forma online, que foi no meio da pandemia, né? Teve suas particularidades, mas o Lucas, por exemplo, foi presencial no Rio de Janeiro, na base da empresa. Com todo o custo, o custo foi todo arcado pela empresa, né? Todos os gastos, logística, alimentação, hotelaria, toda essa parte. Só Então, importante também. depois daquilo ali, o que acontece? Parte da turma vai para o simulador, que é um simulador mesmo, como se fosse lá na base da empresa, ou as pessoas vão diretamente para as lotações da empresa, onde a empresa tem contrato para embarcar e já ir para a parte prática mesmo. É você ver o que você aprendeu lá na salinha e assimilar com a realidade a parte prática do negócio. Então, nesse processo, vale ressaltar, desde quando você entrou lá, está com um contrato de trabalho assinado, você já é um empregado da instituição. Sim, né? Você só não continua ali se você, porventura, não se adaptar, não tiver uma aderência vaga, né? Mas fora isso, você já é da empresa, você já está contratado. Por isso que eu questionei aqui, por quê? Você botou, e depois tem a chance de contratar? Não, se você já está no curso, você já está contratado, já é assalariado, se seu curso demorar um mês, você já vai ter o pagamento lá na conta. Se você trabalhou 5 dias e já virou a folha de pagamento, você já vai estar recebendo ali, vai estar com macacão, EPI, todo o kit de boas-vindas, né, que é comum você receber a bolsa de embarque, a camisa, igual ao polo da empresa. Como é que é, Lucas? Regime SLT mesmo, não é igual um estágio, né? Isso aí. Já tem as obrigatoriedades. O Matheus Guimarães mandou outra pergunta aqui, ó. A Underwater, treinamento de piloto a 8.400. Acham que vale a pena? Sou engenheiro e técnico mecânico em formação, tenho experiência na área industrial, mas não com ROV. Matheus, eu não custeei, eu não paguei curso nenhum de ROV. As empresas, né? As empresas, elas te formam elas te dão um curso, te contratam para treinar e estar habilitados a operar o ROV dessas instituições. Então, particularmente, eu considero não ser um caráter eliminatório ou até mesmo obrigatório para você estar participando do processo seletivo e ser admitido. E eu sou um exemplo que não fiz, o Lucas não fez, foi simplesmente pelo processo de trainee. Fez a prova, estudou, fez a prova, passou pelo processo seletivo, teve as suas aprovações e aí foi embora. Matheus, minha opinião sobre esse curso, né, cara? Se é uma coisa que você almeja, né?
e não vai te fazer falta, eu acho louvável. É, assim, tu tá com quanto mesmo, Patrick? Ele falou ali 8.4, 8.400. Puxado, hein? Só que, É só que algo assim, né? Quando a gente está mudando, buscando a transição, a gente vai mesmo em busca de uma remuneração, né? Então, assim, você teoricamente, né, Patrick? É, teoricamente, né? talvez descapitalizar 8.4 para fazer o treinamento, poxa, tem que botar em pauta a sua condição financeira, vida familiar, oportunidades, prós e contras, porque ele não vai ser um avaliador ao ponto de falar sim ou não para você entrar no processo seletivo. Até Justamente. mesmo porque se fosse algo que fosse crucial, pouca gente não teria vaga nem para a gente aqui, só com o Custec, saindo do Custec agora, por exemplo, né? Aí, é. Então, assim, é um ponto a se pensar. E eu vi que você complementou ali, ó, CBSP e T-Hilt já pagos para fazer em janeiro. Parabéns, uma boa. Eu sou totalmente a favor dos cursos de qualificação de segurança. CBSP e T-Hilt são válidos por 5 anos, cada um deles, né? E eu acho assim, com dedicação, direcionamento, da forma adequada, você consegue a sua vaga no offshore. Muito provavelmente, um processo de trainee ou outras vagas. E Tem assim, pode falar aí, Lucas. Pode. a maior chave é a persistência, cara. Não desistir. É, Eu sou exemplo disso, né? Desde 2018 tentando embarcar, consegui em 2024, né? E assim, uhum. no momento eu parei de tentar, né? Eu sei que é difícil às vezes, cara, você fica frustrado, porque você vai Recebeu um não, né? receber um não. Às vezes você tá na porta já de ser contratado e você recebe um não. Mas é persistência, cara. Persistência e constância é a chave. Senão não conquista, a gente não vai à frente. Felipe Carvalho me perguntou aqui, ó, quem mora em outro estado, caso passando na seleção a empresa paga a logística do empregado, no caso passagem aérea, Felipe, paga. O Lucas, por exemplo, mora aqui em Vitória, embarca no Rio de Janeiro, né, Lucas? Tô embarcando agora, eu vou voltar a embarcar em Vitória, cara. Você vai voltar a embarcar em Vitória, né? Mas Mas quando no caso você foi para outro navio sonda ou mudou a lotação da embarcação? tá mudando de, de poço, né? Mas Entendi, entendi. então estamos mudando de lotação de poço. Mas quando eu Felipe, eu tenho. Pode falar aí. pelo pelo Rio e quando eu vou fazer treinamentos também, a empresa custeia tudo, né? De uma forma diferente, às vezes de uma empresa para outra, mas é tudo custeado, entendeu? Eu acho que toda empresa offshore, né? Ou não? Sim, sim, sim. Assim, dependendo da. Se você vai para um trabalho de base, que é em Macaé, por exemplo, daqui de Vitória para você ir para Macaé, o transporte é rodoviário. Verdade. Transporte ou carro executivo ou transporte rodoviário. Fora isso, embarcando pela Oceânica ou pela DOF no Rio de Janeiro, é avião. E qualquer uma das outras empresas da RAV. E assim, essa parte é interessante, é uma diferença muito grande, você se sente privilegiado. A empresa pagar uma passagem para você e talvez assim, 3 mil, 4 mil reais, valores expressivos, e as milhas ainda vai para você, cara. Então, assim, é algo que você vê o zelo da empresa pelas pessoas, é um cuidado diferenciado mesmo. Quando eu parei de embarcar assim, de avião, agora aqui na Petrobras eu vou de carro executivo, transporte executivo, e pego o helicóptero em Farol de São Tomé, por exemplo. Não tem mais as milhas, né? Todos embarcar, hein? Então, assim, cara, as milhas vai para você. Quando eu parei de embarcar, eu tava com 188 mil milhas, entendeu? Cara, as suas férias, a sua folga de 14 dias está garantida. Sim. Assim, você pode passear, você pode ver um jogo do seu time que você gosta ali no Rio de Janeiro e voltar. Então, Felipe, pode ficar tranquilo. Quando for para ser, não pense num lado assim que pode dar errado e tal. Siga em frente, vá em frente, tá? Se tiver oportunidade de você estar disponível lá, tem acessibilidade ao Rio de Janeiro, que é onde as bases das empresas ficam. Você pode, tendo condição de deslocar para lá, você pode até estar por lá e depois, na hora da entrevista, conversar sobre esse ponto. Seja bem franco e transparente. Conte
sempre a sua realidade, o que você tem de dificuldade, o que pode ser um ofensor, mas agir sempre com transparência, isso que é importante. Ele é da onde, o Patrick? O Felipe? Então, ele não falou de onde é, e o Matheus botou aqui, ó, LinkedIn, os recrutadores só pedem moradores de Macaé e Rio das Ostras. Rio das Ostras. É um Então, Matheus, diferencial. essa é a parte, é um diferencial. Mas você considera, eu, por exemplo, morando em Vitória, eu com menos de 6 horas eu estou em Macaé. Eu também. 5 horas, né? Então, assim, a gente tem que às vezes, quando a empresa fala Macaé e Rio das Ostras, se você chegar na entrevista e comprovar que você tem acessibilidade para estar lá conforme a necessidade da empresa, você está dentro do processo seletivo. Não tem porquê. Não, me prontifiquei a participar do processo seletivo, pois eu estou apto a estar aqui sempre que for necessário, seja de segunda a sexta, em regimes horários diferenciados. Então, é um comprometimento, um compromisso seu com a empresa. Então, não tem porquê você, talvez, se limitar, não colocar que está disponível para o Rio, para Macaé, para Rio das Ostras. E vale a pena o esforço da gente, vale a pena o nosso esforço. Porque é por uma boa causa, algo que você sonha, tanto almeja e tem vontade de seguir na carreira, então é sempre muito válido. Boa noite, estou no fim da faculdade de Engenharia Mecânica, qual seria o melhor caminho para ingressar na área de petróleo? Com certeza, sem puxar sardinha, porque eu entrei pela ROV, o processo de trainee de ROV. Logicamente que tem outros processos de trainee, tem processo de trainee de técnico de operações, técnico de mecânica, técnico de operador de produção, né? A Modec, SBM principalmente. Então não tem uma receita mágica, não tem uma dica. Pode falar aí, Lucas. Existe vários processos também, cara. Assim, eu tenho visto na Transocean que a galera vira trainee, né? Ali de De auxiliar de operações. operações, tipo assim. Aí você se forma e, tipo, vira assistente, tá ligado? Assistente driller. Porra, um salto gigante, irmão, entendeu? Papo de bom, entendeu? E vamos para quase uma hora de live, Lucas. Com a coisa se cair aí, pode deixar que eu te chamo de novo. Vocês também que estão na live, pode ficar tranquilo que a gente volta. Tem conteúdo legal aqui. E eu queria avançar com a seguinte questão. Depois de responder algumas perguntas aqui, as demais, fique tranquilo aí que eu vou ainda respondo para vocês. Gente, essa eu vou responder em conjunto porque tem mais gente perguntando a mesma coisa. Tem um técnico de mecânica, não tem experiência, trabalha na padaria, trabalha na farmácia. Gente, se você tem um curso técnico industrial, elétrica, mecânica, automação, mecatrônica, você está apto, está estudando dedicado para o processo, vai e faça o processo. Ele não é um eliminador, até mesmo porque o RAV é novo para a maioria das pessoas que nunca teve acesso a offshore. Tem muita gente que tem acesso a offshore e não sabe até sequer o que é o RAV, no detalhe ou nos atos do negócio ali. Então, não bote isso como um limitador. Eu sou almoxarife de bordo, eu sou almoxarifado em terra, eu trabalho com logística. Eu estou trabalhando de freelance na empresa que faz embalagem. Não interessa, não importa. Vá em frente. Esse trabalho que eu faço muito aqui, eu adequo muito currículo para trainee de ROV. E aqui vai uma dica. Talvez a gente esteja buscando, batendo sempre na tecla do ROV, do ROV, do ROV. Trainee, trainee, trainee. Tem vagas que você pode acessar o ROV sem ser diretamente pelo trainee de ROV, que é o assistente técnico de ROV. Tem vaga aí aberta da Oceânica, por exemplo, para assistente de ROV. E assistente de CRD também. Assistente de ROV, você vai dar suporte à equipe, ao time de ROV, ainda que onshore, mas já é uma porta que vai te galgar e está mais próximo do caminho. Outro ponto. Aí você vai trabalhar na base, está mais próximo ali, você está com aptidão, você tem contato com o time de bordo, você está ali já numa linha, numa estratégia para entrar no processo de ROV. E talvez não tenha nem processo de trainee aberto, mas você, como já está ali atendendo, já está sabendo as manutenções, dos equipamentos ferramentais, você já vai dar mais próximo do ROV. Que é o que acontece muitas das vezes. Como é que é, Lucas? Geralmente a galera que vem da base é muito boa, né? Isso, porque já tem um know-how diferenciado, já está atendendo ali,
tem Geralmente, muito daquela vivência, não tem a operação, né? Mas muito da galera. E às vezes as empresas aproveitam, tá, ô, Patrick, para você isso